Olá, amigos. Vamos hoje para o nosso segundo estudo, 12, mas a contar da introdução. Então, hoje é o nosso segundo estudo exegético em Daniel. Então, portanto, hoje nós vamos estudar o capítulo 2 e vamos estudar sob o ponto de vista histórico-gramatical. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto. Esse capítulo é um dos que eu mais aprecio também. E a gente tem muita coisa boa que extrair aí deste capítulo 2 de Daniel. É muito interessante. Bem, vamos introduzir com o texto de Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Que eu diria da profecia bíblica é que elas se cumprem na história. Ou seja, o profeta anuncia e elas se cumprem conforme o anúncio do profeta. Isso não vai acontecer em outras religiões, por quê? Porque a religião verdadeira, a religião do Deus encarnado, é a religião bíblica. E quando Deus anuncia alguma coisa, aquilo vai se cumprir conforme Deus anunciou. Se não for, é uma profecia condicional. Essa profecia aqui não é uma profecia condicional. Ela vai relatar a história do mundo por antecipação, ou seja, antes mesmo de acontecer, essa história vai ser contada. Houve, no passado, ali pelo século III, um indivíduo chamado Porfírio. Porfírio era um neoplatonista e era pagão. E como ele estava vendo um crescimento assim muito grande do cristianismo, então ele criou uma invenção, ele trouxe uma ideia errada de que o livro de Daniel foi escrito no século II antes de Cristo. Mas isso é uma falácia, isso é um erro. O livro de Daniel foi escrito na época dele, na época em que ele viveu, por Daniel, em torno do ano 600 a.C. Bom, eu vou ler aqui algumas partes, eu não vou ler todo o livro, né? A gente pode... Eu acho que todos vocês já conhecem Daniel capítulo 2, mas seria bom a gente lembrar de alguns pontos que são interessantes para a gente poder se localizar. O rei Nabucodonosor, ele era um rei jovem ainda. Capítulo 2, verso 1 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Esse sonho de Nabucodonosor foi um sonho profético. Ele foi um sonho dado por Deus. Nabucodonosor estava preocupado, pensando na opulência do seu reino, na durabilidade do seu reino. E como muitos soberanos do passado, ele achava que o governo de Babilônia iria durar para sempre. Ele esqueceu o sonho, ele ficou muito conturbado com isso, até porque os reis de Babilônia acreditavam que quando eles iam sofrer alguma ressurreição, alguma traição, quando eles iam ser apunhalados pelas costas, envenenados, que o rei Marduk avisava em sonho. Eles tinham essa ideia. E ele então mandou chamar os encantadores, os encantadores procuravam manter os deuses contentes, os magos e feiticeiros, eles protegiam as pessoas, especialmente o rei, contra os demônios, afastavam os maus presságios, e os astrólogos que eram encarregados então de interpretar os astros e predizer agouros, etc. Então ele mandou chamar esse pessoal para que esse pessoal então dissesse para ele o que ele tinha sonhado, porque ele tinha esquecido o sonho, com a sua interpretação. Ele ficou muito indignado e ele disse: olha, vocês é que tem que me dizer o que eu sonhei, a interpretação. E se vocês não disserem isso, a casa de vocês, essa casa será feita em montoro, ou seja, todo mundo iria ser penalizado, a família inteira. E eles disseram: olha, isso aí que o rei está pedindo nunca foi pedido por rei algum, a gente tem que revelar o que uma pessoa sonhou. Isso aí não é com o ser humano, isso aí é algo que só Deus pode fazer. Como Daniel, e nós estudamos isso no estudo passado, tinha o título de sábio, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram então solicitados, convocados, para que eles também perecessem junto com os sábios de Babilônia, porque saiu o decreto que eles deveriam ser eliminados, exterminados por não decifrar aí o sonho do rei. Bem,
Aí, vejam que coisa interessante. Daniel pediu algo diferente ao rei. Ele disse assim: ô rei, diga o sonho aos teus... o rei, ele fala, desculpe, deleta, isso aí foram os magos. Aí Daniel chegou e falou para Arioque, chefe da guarda, ele disse o seguinte: olha, deixa eu falar com o rei, que eu vou pedir tempo a ele. E ele foi até o rei e disse: olha, senhor, eu preciso de tempo. Dê o tempo necessário que será revelado o sonho e a interpretação. Ele foi para casa e certamente eu acredito que ele não deve ter dormido direito aquela noite, deve ter ficado muito tempo ali em oração. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, e algum tempo lá da madrugada, cansado, deve ter caído lá sobre os seus próprios ombros e tal, cansado, né? E aí Deus então deu para ele o sonho que Nabucodonosor teve, mostrou que Nabucodonosor viu e também deu a sua interpretação. Então, então é isso aí. Isso aí é o preâmbulo, né? E agora Daniel, ele vai ser levado diante do rei. Arioque vai levá-lo. Arioque até traz as honras para si, porque Arioque conhecia Daniel, sabia que Daniel era uma pessoa verdadeira, e ele entra na sala de audiência dizendo assim: achei um dos cativos entre os Judá que revelará ao rei o sonho e a interpretação. Aí o rei pergunta: podes tu me fazer entender o sonho e sua interpretação? Aí Daniel diz assim, que ele tinha sido que ele tinha recebido esse mesmo sonho do rei, que a interpretação tinha sido dada a ele, não porque ele fosse melhor do que todos os outros mortais, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. Aí ele começa a descartar que aquilo que o rei estava pedindo, nem magos, nem encantadores, nem feiticeiros não podem revelar, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios, o qual fez saber o rei o que há de ser futuramente, diz o texto. Então, esse texto é sobre o futuro, é algo que deveria acontecer no futuro. No verso 31, Daniel começa a descrever: tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua, esta que era extraordinária, de um esplendor maravilhoso, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Aí ele começa a escrever: a sua cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi arrancada do monte sem ação humana, sem auxílio de mãos, e ela atingiu os pés da estátua. Então foi esmiuçado o ferro, o bronze, enfim, e se fizeram como palhas, né? E aí o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas essa pedra, ela se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Interessante isso, né? Bem, o rei ficou olhando, eu imagino, estupefato, porque ele foi se lembrando do sonho, e ele viu que era exatamente isso. Na verdade, quando a gente observa bem, esse rei, ele contemplou uma estátua polimetal. Ela não era só de ouro, que é a representação de Babilônia, ela era polimetal. Ela tinha ouro na cabeça, o peito e os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aí depois Daniel fala para ele: rei, nós vamos agora apresentar a interpretação. Aí ele diz assim: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu a honra, o poder e a glória, e os habitantes, onde quer que eles habitem, porque Babilônia naquela época tinha uma grande extensão, uma vasta extensão de domínio, não é? Aí ele diz assim: tu és a cabeça de ouro, não é? Tu, ó rei, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, tu és a cabeça de ouro. Aqui nós temos uma metonímia, porque na realidade não é o rei que é a cabeça de ouro, mas o reino dele, Babilônia. E como é que eu sei isso? Eu sei isso porque logo no verso 39 abaixo ele diz assim: depois de ti se levantará outro reino, diz o verso 39, inferior ao teu, e o terceiro reino, qual terá domínio sobre toda a terra. Ok? Então aqui nós temos a chave que abre a profecia de Daniel e posteriormente também a de Apocalipse.
Por quê? Porque o profeta, divinamente inspirado, ele está localizando o início da profecia. Ele está dizendo que o início da profecia é Babilônia. Tu és a cabeça de ouro. Então ele localiza. Babilônia é a cabeça de ouro. Então nós temos aí então a chave profética. Por que de ouro? Bom, daqui a pouquinho nós vamos analisar um pouquinho mais sobre isso. Babilônia era um reino bastante suntuoso, era uma cidade bastante adiantada para a época. Nós observamos aqui a porta oriental, era o portal de Ista, deusa Ista, ela tinha cerca de 50 metros de altura, com algumas inscrições aqui de hinos aos deuses. Tinha também os jardins suspensos de Babilônia, que era uma das maravilhas do mundo antigo. E também tinha lá um grupo de Eságila, não é? Que era um zigurate, em homenagem aos deuses. Babilônia tinha 2 palácios, tinha um palácio de inverno, um palácio de verão, que ficava afastado da cidade. Era uma cidade realmente assim, bastante suntuosa. Construída num estilo quadrático, bastante avançado, né? E muito interessante para aquela época. Para a gente ter uma ideia, né? Aí tem uma visão boa para a gente ter uma ideia do tamanho aí do portão oriental. E uma coisa também que é interessante, salta aos olhos, é isso aqui. Os muros, eles foram construídos no estilo muralha da China, era o estilo casa-mata. Então aqui em cima da muralha de Babilônia, dava para passar até 4 bilas. Era bem, assim, bem reforçado, né? Estilo casa-mata, exatamente para evitar a invasão aí dos inimigos, né? O pórtico de entrada de Babilônia também era bem interessante, porque havia 3 leões de cada lado. Portanto, 6 leões, e eram leões alados, eram leões com asa de águia. E aí também nós vamos encontrar um outro fator bem interessante, né, que era o sistema sexagemal, que Babilônia mãe desse sistema, ou seja, tudo baseado ali no 6, né, como o pi radiano, uma hora tem 60 minutos e assim por diante. Bem, Daniel predisse na profecia que depois de ti iria surgir um outro reino inferior ao teu, que é o reino de prata, ou seja, uma coalizão da Média e da Pérsia que invadiria ali Babilônia. Uma coalizão porque no ano 550 a.C., a Média e a Pérsia guerrearam, mas em vez de uma sobrepujar a outra, eles acabaram fazendo aí uma aliança e ficou lá o Império Medo-Persa. Belsazar abusivamente mandou trazer os cálices sagrados que estavam guardados lá em Babilônia, que tinham sido trazidos de Jerusalém, lá do templo, e ele foi tomar vinho com as suas concubinas, e se embriagar e fazer farra. Então apareceu aí essa inscrição na parede do palácio, Mene, Mene, Tekel, Ufarthim. Dividido está o teu reino e entregue os medos e persas, foi a interpretação dada por Daniel. Daniel foi chamado, Daniel estava lá no esquecimento, e naquela mesma noite Belsazar foi assassinado e ele perdeu então o seu governo. E a partir dali os persas então passaram a reinar. Ciro sabia que não dava para entrar em Babilônia por cima, então o que ele fez? Ele desviou as águas do Eufrates, baixou o nível e entrou por baixo, né? Era uma coisa que os babilônicos não esperavam, porque normalmente as invasões eram feitas por cima, e por cima não tinha como invadir Babilônia. Então aí está uma gravura, né, desse desvio das águas. Ciro, inclusive, ele é chamado na profecia, e ele é o único não-judeu que é chamado de meu ungido. Há uma profecia, não é, que chama a Ciro de meu ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater nações. E Ciro fez um papel muito interessante, porque, num certo sentido, ele foi uma figura tipológica de Cristo, porque o papel dele foi um papel de libertador. Ele entrava nas nações, então ele libertava as nações daquelas opressões que elas estavam sofrendo, né? Assim, o domínio de Babilônia foi mais ou menos aí final de 606, início de 605, até 539, início de 538, foi a hegemonia do Império Babilônico. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que é o Medo-Persa. Por isso é que é representado pelos 2 braços, a Média e a Pérsia. Bom, a Medo-Pérsia vai dominar então do ano 539 até o ano 539, 538, até o ano 331, quando então perde a sua hegemonia para os gregos. Ele estava se levantando nessa época
o grande Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E a profecia diz então, em um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Anotem aí na sua Bíblia a palavra domínio, que depois a gente vai precisar dela quando formos estudar o capítulo 7 de Daniel. Ok? Então, em duas grandes batalhas, a de Grânico e a batalha de Arbelos, Alexandre então conquistou a Medopérsia. No ano 331 ele fundou uma das maiores capitais do mundo, Alexandria, que teve a maior biblioteca de então, mas infelizmente essa biblioteca se perdeu por causa de um incêndio, né? E no ano 323, então, ele fez de Babilônia a sua capital. Então aí tem umas batalhas, né? A Grécia então passa a dominar o mundo do ano 331 a 168, quando a Grécia então perde a sua hegemonia para a Roma, perde para Roma no ano 168 a.C. Bom, segundo os historiadores, Roma foi fundada no ano 753 a.C., mas a sua hegemonia então passa aí a partir do ano 168 a.C. Tem algumas particularidades sobre Alexandre que nós vamos falar depois, mas vamos deixar para o capítulo 7, inclusive sobre Roma também, para a gente poder adiantar, ser mais objetivo aqui nessa profecia. Ok? Bom, o texto diz assim: e haverá um quarto reino, forte como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O reino de ferro aqui é o Império Romano, né? O Império de Ferro, está lá no versículo 40, Daniel 2, 40. Bom, Roma que teve o maior período, digamos assim, de hegemonia, que vai do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E tem um ponto que eu gosto de salientar, é que o Império Romano vai pegar o período em que Jesus Cristo vai nascer aqui nesta terra, e quando ele terá então seu ministério, né? É importante a gente lembrar desse período, ok? Aí quando ele fala dos pés, ele diz assim: quanto ao que viste dos pés e dos dedos, eu quero chamar a atenção para esse ponto, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, ou seja, subdivisões do quarto reino. Ok? Bom, essa subdivisão de Roma, ela aconteceu devido ao ataque dos bárbaros, que já vinha acontecendo aí lá desde o início do século IV, né? A partir aí de 331, 340, 350, então os bárbaros começaram a invadir o Império Romano. E eu vou passar um pouquinho mais a respeito desses detalhes aí quando a gente estudar o capítulo 7, para a gente não perder muito tempo, que eu quero dar uma ênfase e outra aqui hoje, tá certo? A verdade é que no ano 476 o Império Romano caiu e no seu lugar então formaram-se as nações da Europa Ocidental. Eu queria chamar a atenção para isso, ok? As subdivisões do Império Romano. E tem alguns pontos para os quais eu gostaria de chamar a atenção para vocês que estão me assistindo aqui. Isso é muito, muito, muito importante, tá ok? Quando nós falamos sobre a queda do Império Romano, a gente fala sobre a queda do Império Romano Ocidental, porque o Império Oriental estava lá. O Império Oriental só foi cair no ano de 1453. Então, há um ponto aqui que é muito importante. Esses 10 povos da Europa, esses 10 da Europa Ocidental, eles são mais ou menos esquemáticos. Ou seja, aqui a profecia ela não está preocupada com o número 10 exatamente, tá certo? Mas com a formação da Europa. Até porque a Europa ela foi depois sofrendo guerras e tudo mais, e desaparece um povo, aparece outro, enfim. Mas para a gente ter a ideia de que a profecia não está falando de 10 regiões do mundo, como atualmente tem uma corrente profética que diz assim: esses 10 dedos se referem ao mundo inteiro. Não se refere ao mundo inteiro. Só se você fugir da exegese bíblica. Por quê? Por que não? Vamos explicar isso aqui pegando profecia, pegando Bíblia e história. Em 476,
foi o Império Romano Ocidental que caiu, não foi o Oriental. E outra coisa, o Novo Mundo ainda nem tinha sido descoberto, seria descoberto muito tempo depois. Então a profecia aqui, ela está se referindo ao Império Romano Ocidental. Inclusive, segundo a interpretação, a interpretação mais comum, inclusive entre os adventistas, é que 3 reinos cairiam, como nós vamos ver no capítulo 7 depois. Segundo a nossa interpretação tradicional, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, que foram extintos. No entanto, há uma outra interpretação também, que no lugar dos Érulos coloca os Visigodos, os Vândalos e os Ostrogodos. Bom, eu tenho aqui na minha mão um dos maiores comentários sobre Daniel, foi escrito pelo Dr. William Shea. Esse aqui, por acaso, esses 2 volumes, ele mandou para mim pessoalmente, eu fui aluno dele, e aqui ele faz ele faz aqui uma abordagem bem interessante. Ele diz assim, ele diz o seguinte, que, vamos ver aqui, alguns historiadores adventistas favorecem os Érulos, ok? A tribo que conquistou Roma no ano 476. Os Érulos foram mais tarde derrotados pelos Ostrogodos, que foram, por outro lado, derrotados pelo general romano Belisário. Assim, os Érulos provêm uma possível identificação para o Terceiro Reino. Ok? Então, os Érulos, eles foram derrotados pelos Ostrogodos. Ou seja, eles foram derrotados por uma outra ponta, não é? Aí ele diz assim, mas a evidência parece estar em favor dos visigodos, como o terceiro chifre. Porque essa tribo vivia no sul da França. Ali os visigodos foram finalmente derrotados por Clovis, rei dos francos, em torno de 508. Muito embora o seu poder fosse amplamente destruído naquele tempo, os sobreviventes foram levados para a Espanha, onde eles foram subjugados pela invasão muçulmana no 8º século. Aí ele diz assim, porque os visigodos não foram erradicados pelos francos, alguns historiadores bíblicos sentiram que ele não deveria ser identificado com o Terceiro Reino, que foi arrancado perante o chifre pequeno da profecia de Daniel. No entanto, não está claro de que a profecia requeira uma total erradicação para que o seu símbolo seja cumprido. Ok? É interessante a gente observar isso. Então, ele coloca que as evidências mais claras seriam os visigodos e não os Érulos, porque os Érulos foram arrancados por um outro chifre, ok? Ao passo que os visigodos eles foram arrancados por Clovis, que estava exatamente querendo estabelecer o poder de Roma na sua hegemonia naquele ano ali de 508, nós falamos sobre isso aí esses dias atrás. Bom, ele diz assim, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Se nós formos tomar os pés e mais os dedos, nós teremos 12 partes, não 10. É por isso que a gente não deve tomar esses 10 como uma coisa rígida e literal, tá certo? Porque pés e dedos dariam 12 partes, não dariam 10, ok? E a ênfase aqui da profecia, é claro que são sobre os 10 dedos. A ênfase são os 10 dedos. Mas isso não deve ser levado de forma literal, porque a ênfase está na divisão e não no número, ok? Então, esses 10 reinos, eles não representam as nações do mundo, porém, as nações que surgiram da subdivisão de Roma Ocidental. Eu vou frisar. Basta a gente dar uma olhada aqui, olha. Alemanha, Suíça, França, Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha. São todos governos, nações, da onde? Da Europa Ocidental, ok? Esse ponto é importante a gente levar em consideração. Nós estamos aqui falando de Bíblia, nós estamos analisando a Bíblia. A gente não pode se deixar levar por sentimentalismo, não é?
a gente tem que estudar a Bíblia e fazer a exegese bíblica. Então, não é um número exato, mas a fragmentação do Império Romano Ocidental que é importante. O Comentário Bíblico Adventista afirma acertadamente, ele diz assim, eu fiz questão de colocar aqui, devido ao fato de que pelo menos 20 tribos bárbaras invadiram o Império Romano, comentaristas compilaram várias listas de reinos fundados no território do Império. Eu, pelo menos, já peguei umas 4 listas dessas, com 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, variando o tipo de reino, tá ok? Essa daí que nós colocamos aí é a mais aceita. Mas assim, a seguinte é uma delas: ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, suevos, alamanos, anglo-saxões, érolos, lombardos e burgúndios. Alguns preferem os hunos no lugar dos alamanos, diz o comentário, volume 4, página 907. Bom, aí ele continua, agora nós estamos aqui no volume 4, página 953. Daniel não chama a atenção para o seu número. Ele diz que o reino seria dividido. Agora nós vamos ver essa afirmação do Comentário Bíblico Adventista sendo corroborado por um texto da irmã White. A Ellen White concorda com esse pensamento. Lá em Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 361, ela diz assim: não podemos e não devemos esperar união entre as nações da terra. Nossa posição na imagem de Nabucodonosor é representada pelos dedos dos pés, num estado dividido, e feitos de um material fragmentário, que não se une. A profecia nos mostra que o grande dia de Deus está às portas e se apressa grandemente. Então a ênfase que a irmã White dá aqui é a sua fragmentação, que os reinos não voltariam, e que nós estamos vivendo exatamente nessa posição da estátua. Qual é a posição da estátua? A formação da Europa. Ok? Não vivemos mais no período do Império Romano, estamos vivendo aqui no período da Europa. Bom, alguém vai dizer assim para mim, pastor, mas isso foi em 476 que surgiram essas subdivisões e tal. E a profecia, essa profecia não contempla os nossos dias? Contempla, como nós vamos ver um pouco mais aqui à frente. Porém, é no Apocalipse que nós vamos estudar mais detidamente sobre o Império Romano Oriental e vamos estudar sobre o Novo Mundo, ok? Quando você pega ali, por exemplo, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 13, você vai ver então em evidência o Novo Mundo. Quando vai surgir então aquela grande extensão de terra que vai socorrer a mulher, que se refere então aos Estados Unidos da América. Ok? Mas a profecia de Daniel 2 aqui, e depois nós vamos ver alguns detalhes sobre o capítulo 7 também, não tem nada a ver com isso por enquanto. Aqui não está se tratando das subdivisões do mundo, mundo por região. Não, isso aí é forçar a profecia de Daniel capítulo 2, ok? De forma alguma. Bom, uma outra coisa também para a qual eu gostaria de chamar a atenção é que essa interpretação que atualmente está muito popular, essa interpretação diz o seguinte, que bom, eu vou agora passar a interpretação popular, tá ok? A interpretação popular diz o seguinte, que o mundo está dividido em 10 regiões, sendo que 7 estão formadas, e porque 3 caíram, essas 3 então, elas precisam ser formadas agora, ok? Isso baseado no livro que foi publicado no ano de 1942, né? E que divide então o mundo nessas 10 regiões. Então essa seria a interpretação moderna e tudo mais. E que para que Jesus Cristo volte, para que ele volte, então esses 10 dedos, digamos assim, eles teriam que estar completamente formados para que Jesus Cristo então voltasse. Eu vou mostrar para vocês que isso aí não é real. Não precisa desse comprimento, esse comprimento é um comprimento forçado, e eu vou mostrar a vocês por quê. Olhem aqui. A irmã White disse no ano de 1898, o ano 1898, ela diz assim: houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Não é a única. Vou mostrar outra para vocês. No diário do boletim da Associação Geral, está escrito assim: irmãos e irmãs,
pela luz que me foi dada, sei que se o povo de Deus tivesse preservado uma conexão viva com ele, se tivesse obedecido a sua palavra, hoje estaria na Canaã celestial. Ela falou isso nos seus dias. Vamos para outra? Testemunhos para a Igreja, volume 6, 450. Caso houvesse sido executado o propósito divino de transmitir ao mundo a mensagem da misericórdia, Cristo já teria vindo à terra e os santos teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Eu poderia ter colocado muitos outros textos, né? Esse aqui é do dia 10 de junho de 1896. Ela diz assim: se aqueles que afirmavam ter uma experiência viva nas coisas de Deus tivessem feito o trabalho designado, como o Senhor ordenara, o mundo inteiro teria sido avisado antes disso, e o Senhor Jesus teria chegado em poder e grande glória. O que nós entendemos disso? Que não precisam essas 10 regiões se formarem e tal. Isso, na verdade, não é uma interpretação bíblica. Exegeticamente, ela não pode ser viável, ela não pode ser aceita. Ok? Bom, então, vamos falar um pouquinho aqui o que a irmã White está dizendo. Ela está dizendo que não voltaria mais a ter uma unidade, um cérebro, não teria mais um império romano, ou seja, um governo central em que todos ficassem subjugados a esse governo central. Então, muitos tentaram fazer isso, né? E não conseguiram, porque a profecia diz: mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro não se liga com o barro. Ok? Napoleão tentou isso, mas ele o Todo-Poderoso é demais para mim. Ele venceu na Batalha de Waterloo, né? Perdeu para os ingleses, foi exilado para a ilha de Santa Helena. O texto diz: mas nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Nos dias destes reis, que reis? Qual os reis? Nos dias da Europa de hoje. Tá certo? Mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. A palavra sem auxílio de mãos aí quer dizer, não foi pela espada. Babilônia conquistou pela espada, foi conquistada pela espada. A Medopérsia conquistou pela espada e foi conquistada pela espada. A Grécia conquistou pela espada e foi conquistada pela espada. A mesma coisa com Roma. Mas esse é sem auxílio de mãos, o que quer dizer, não desta criação, não deste mundo. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Então isso aí é uma referência ao reino de Deus, tá certo? Essa pedra estará o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Amém. Graças a Deus por isso. Então aqui nós temos um esquema, né? As profecias, tanto de Daniel quanto as de Apocalipse, elas percorrem a história. E nós temos que seguir sempre a Bíblia. Nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina. A Bíblia fala por si própria. Quando nós vamos comparando um texto com o outro, prestando atenção nos detalhes históricos, não é? Para a gente não errar, tá ok? Bom, continuando. A ênfase dessa profecia é a pedra. A atenção é para a pedra. A pedra que os construtores rejeitaram, esta havia ser a principal pedra de esquina. Aí estão os textos. Todos esses textos fazem uma abordagem a respeito da pedra. A pedra que é Cristo. Como diz 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 4. É essa pedra que vai atingir a estátua nesses dias em que nós estamos vivendo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, falou o Senhor Jesus em Mateus 24, versículo 30. Bom, Deus está no controle. Graças a Deus, Ele está no controle. Nós estamos vivendo agora a época do coronavírus, né? E as pessoas estão fazendo uma série de especulações sobre a origem e tal. Para mim, isso não tem grande importância. O mais importante é que nós estamos tendo uma oportunidade magistral agora de mostrar a verdade para as pessoas. Elas estão com os ouvidos mais abertos nesse momento para escutar o que a gente tem para falar. Bom, agora nós vamos analisar a relação dos metais com os impérios correspondentes. Esse estudo é muito, muito interessante. Você não saia da sala agora,
porque senão você vai perder algo que talvez você nunca tenha ouvido falar, ok? É algo tremendo. Nós vamos fazer uma análise agora que Deus não colocou esses metais ali por acaso. Tem uma razão de ser. Então nós vamos observar isso, tá certo? Babilônia é relacionado com ouro, Medo-Pérsia com a prata, Grécia com bronze, Roma com ferro, e a Europa Ocidental perde ferro e barro. Então, vamos lá. Jeremias 51, versículo 7, o profeta Jeremias, ele faz referência à Babilônia como um copo dourado na mão do Senhor. Plínio Velho também descreve os sacerdotes, traz os sacerdotes entrelaçados com ouro, sacerdotes de Babilônia que ele está falando. Então, uma grande quantidade de ouro, segundo Heródoto, era utilizado para o embelezamento dos templos e das imagens, do trono, né? Inclusive até coloquei esse texto aqui de Heródoto 1, 183. Ele diz assim, então sentado no trono de Babilônia, encontrava-se uma outra capela, em torno da qual estava uma grande mesa de ouro em homenagem a Júpiter sentado. E uma mesa muito grande, também de ouro, e os cabelos dos seus pés, e o trono também de ouro. Tudo isso de acordo com o relato dos caldeus, pesando em torno de octacosium talanto, 800 talentos de ouro. Vejam, então a gente vai relacionar sempre Babilônia com ouro, que a gente vai encontrar isso em relatos históricos antigos, vai encontrar isso de sobejo, né? A Bíblia faz referência à exuberância e riqueza de Babilônia. Esdras 6, versículo 1, Isaías 13, 19, Jeremias 20, verso 5, vai por aí. Eu acho que eu nem precisaria mais perder muito tempo com isso. A Medo-Pérsia, ela está relacionada com a prata é inferior ao ouro, e a gente já ouviu muito falar a respeito da prataria persa, né, do armazenamento em escala maciça de prata durante o Império Persa. Daniel 2,39 faz essa referência ao Império de Prata. Embora a Medo-Pérsia possuísse maior extensão territorial que Babilônia, era inferior em termos civilatórios, né? Então ela era mais complexa, a Babilônia era mais complexa, por isso superior. Heródoto, o bronze da Grécia, porque os gregos, agora estamos no bronze, os gregos usavam armadura de bronze. Eles usavam espada, usavam capacete, usavam couraça de bronze. E já os persas não usavam de forma alguma, eles usavam adaga, usavam punhal, usavam espada, e eles eram homens praticamente nus, lutando com homens que estavam muito bem preparados. É uma das razões pelas quais eles perderam a guerra para os gregos. Ok? Os soldados gregos, eles são chamados na Bíblia de javanitas, ou Javã. É assim que Ezequiel descreve lá no capítulo 27, versículo 13. Né? E eles são descritos como negociando com objetos de bronze. Então o bronze foi encontrado nas regiões que foram ocupadas pelos gregos, porque eles não faziam apenas, não faturaram o ferro. E é até por causa disso que eles foram grandes conquistadores. Eles usavam ariete, capacete, queixeiras, catapultas, espadas, tudo de ferro, né? E eles se orgulhavam de usar o ferro, né? E por causa disso, as espadas de bronze, ao cruzar com a de ferro de Roma, certamente elas quebravam, né? E nós temos aí, eu não vou perder muito tempo com isso, porque isso aí é algo bastante badalado aí na história, né? Qualquer livro de história pode falar a respeito disso, não vou perder muito tempo com isso, né? Temos aí registro de Plínio Velho, falando das taças, né? De tecidos, um dos mais conhecidos pais da igreja, muito legal, né? O comentário dele data de 407 depois de Cristo, e a declaração dele é assim: além do mais, o quarto reino, que claramente pertence aos romanos, é o ferro que a tudo quebra e esmiuça, mas os seus pés e dedos, em parte de barro e em parte de ferro, no tempo presente está claramente se evidenciando, pois assim como no início nada era mais forte e estável do que o Império Romano, assim no final de suas atividades nada será mais fraco. Isso foi dito por Jerônimo no século V, né? Bom, agora vem o ponto aqui que eu gosto muito, que é o ponto mais interessante, que são os nossos dias, né? A gente já viu a relação Babilônia, ouro, mina de ouro,
Medopérsia, prata, Grécia, nós vimos lá o bronze, Roma, o ferro e os nossos dias. O que significa esse ferro e barro? Interessante isso, né? Bom, a argila comum é composta de alumínio e silício, água e oxigênio. Isso existe em grande quantidade na crosta da Terra. O alumínio é o metal mais abundante na crosta da Terra. Só tem um problema: o alumínio elementar e o silício não ocorrem na natureza. E eles eram completamente desconhecidos nos dias de Daniel. Porém, no ano de 1825, Hans Christian Ørsted produziu uma pequena massa de alumínio metálico por um processo simples a partir do óxido de alumínio. Em 1854, o francês Saint-Clair de Ville desenvolveu o primeiro método para a produção de alumínio em escala comercial. O emprego do alumínio cresceu de centenas de quilos em 1885 para dezenas de milhões de toneladas por ano no período atual. Vamos lá. Em torno de 1954, o alumínio tornou-se o metal não ferroso mais amplamente utilizado, substituindo ferro, cobre, zinco e mesmo a madeira em muitas aplicações e instalações comerciais. Vamos falar um pouquinho agora sobre o silício. O silício elementar foi identificado por J.J. Berzelius em 1823. É chamado de metalóide porque ele tem uma propriedade a meio caminho entre os metais e os não metais. Né? Aí a gente já vai entender que ele vai servir como um semicondutor para substituir as válvulas, né? A gente vai observar isso. Então, em sua forma cristalina, o silício é o semicondutor de preferência nos transistores plenários e também nos circuitos integrados. Então, o que isso vai dizer para a gente? Olha, o que o silício tornou possível é um universo de coisas. Eu, por exemplo, que sou um camarada, e aí quando uma válvula daquela pifava, tinha que vir com uma caixa de fósforo, assim, apertar em cima para ela poder funcionar, tinha lá um transformador, umas coisas esquisitas, às vezes o transformador queimava, saía fumaça, era um negócio terrível aquilo lá, né? Bom, aí depois descobriu-se, né, que o silício poderia ser usado para produzir um semicondutor, e o semicondutor agora passou a substituir as válvulas. Oxi, bem com vela. E essas válvulas, elas foram jogadas fora, não existe mais isso hoje. E hoje tudo, aqui esse computador, por exemplo, que eu estou usando, o que você está usando, o celular, tudo com semicondutor. É uma coisa tremenda isso. Isso passou a ser utilizado a partir da década de 1960, praticamente virtualmente todos os aparelhos eletrônicos. Tá certo? Então, a gente vai ver isso aí de sobejo, né? Bom, em adição ao seu emprego em aparelhos semicondutores, o silício é usado como liga metálica no ferro, no cobre e alumínio. E os silícios, além disso, eles também são polímeros, são substâncias que apresentam fórmula molecular múltipla de uma outra. Aí nós vamos ver a produção também de graxas, borrachas e adesivos a partir dele. Olha só que coisa tremenda. Além disso, a partir daí também pode se produzir a chamada fibras de sílica, que formam a trajetória para a comunicação de light wave, que a gente chama de controle remoto. Ele vai substituir, então, o cobre. Você vai colocar o cobre de lado, porque a partir dessa fibra de sílica você tem, então, aí o princípio do controle remoto. E, além do mais, o silício também, ele é muito bom para produzir células solares, que é algo que tem aí ainda tem a probabilidade de grande avanço na humanidade, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Quando você pega os elementos que você tem lá no barro, na crosta da terra, você associa com o ferro, não mistura, mas você faz uma associação com elementos do ferro, com elementos do barro, né, que você tem ali, né, com silício. O que você vai ter? Você vai produzir graxa, você vai produzir adesivos, você vai produzir os semicondutores, e com esses semicondutores você faz praticamente tudo. Aqui do meu lado tem uma impressora, ela trabalha com semicondutores. Meu celular está ali, aqui está um outro aparelho eletrônico, tudo isso com o quê? O ferro, barro. Então assim fica fácil a gente entender. Veja lá. Babilônia. Qual é a evidência material? Minas de ferro. Significado, riqueza, opulência. Ok?
A aplicação, a opulência temporária, seria grande temporariamente. A Medopérsia, evidência material, minas de prata. Ok? E qual o significado? Empobrecimento, né? Mais barata do que o ouro e tudo mais. Está aqui. Aplicação, inferioridade. Está lá na profecia. A Grécia, qual a evidência material? Bom, muitas, mas eu coloquei aqui as estatuetas, né? Muitas foram descobertas. Qual o significado? Domínio. Foram descobertas estatuetas em muitos lugares onde a Grécia dominou. E qual a aplicação? O misticismo universal. Né? Eles espalharam pelo mundo o conceito da imortalidade incondicional da alma, etc. Né? Levaram ao mundo aí a filosofia aristotélica e tudo mais, o sistema. Vamos para Roma. Roma, a evidência material, a Era do Ferro. Não precisa conversar. Qual o significado? A força, tudo quebra e esmiuça. Então é uma conquista duradoura, foi a que mais durou. Vai do ano 168 a.C. até o ano 476 d.C. Ok? Bom, agora nós vamos para o mundo atual, onde nós vamos encontrar a Europa Ocidental. Então você tem aqui, qual é a evidência material? O silício e o alumínio. Ok? Olha, podia parar por aqui, né? Silício e alumínio é da nossa época. Não é de uma outra época, é da nossa. Qual o significado? Tecnologia pré-advento. Vocês imaginam o que a tecnologia tornou possível? Nós estamos nos comunicando agora, mesmo diante desse isolamento por causa da quarentena, porque essa tecnologia tornou possível essa comunicação, os voos internacionais e tanta coisa que nós poderíamos citar por causa da tecnologia, que era algo que só poderia acontecer na nossa época, o ferro e o barro, ok? Agora, a aplicação aqui vai parecer muito estranho para vocês, é a união entre igreja e Estado. E por que eu coloquei isso aqui? Por causa desse texto. Vamos lá. Manuscrito 1539, Ellen White, ela diz assim: a união entre a igreja e o Estado é representada pelo ferro e barro. Essa união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. Esta inserção de poder do Estado sobre a igreja trará maus resultados. Os homens quase que passaram o ponto da paciência de Deus. Eles investiram suas forças na política e se uniram com o papado. Mas virá o tempo quando Deus punirá aqueles que anularam a sua lei, e as suas más obras cairão sobre si mesmos. Por isso que eu coloquei, baseado nesse texto da irmã White, eu coloquei isso aqui, tá certo? Mas eu colocaria aqui como uma aplicação, eu colocaria aqui as comunicações rápidas do nosso tempo, a tecnologia que facilita a pregação do Evangelho, muito embora facilite também a disseminação do pecado. Mas, como diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bom, tudo isso significa o seguinte, vamos lá, que quando nós tomamos um celular, ou abrimos uma geladeira, ou quando falamos através de um microfone, ou um alto-falante, seja lá como for, nós estamos utilizando aparelhos produzidos através de componentes manufaturados através da associação do ferro com o barro. Ou seja, todo artefato tecnológico de hoje evidencia que Jesus está voltando. Assim, de uma certa forma, esses elementos, o que é? O ferro e o barro também estão pregando a mensagem da volta do Senhor Jesus. E é algo atualíssimo, é algo dos nossos dias, é algo do nosso tempo. A profecia, quando nós estudamos a profecia, à luz da história, e nós analisamos as coisas deixando a Bíblia falar e não tentando inserir coisas na Bíblia. Quando a gente faz isso, a gente descobre um universo maravilhoso. Deus vai abrindo a ideia da gente, a gente vai entendendo, mas nós temos que obedecer os critérios bíblicos, tá ok? Então essa, irmãos, é uma interpretação historicista, é a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Evidentemente, essa última parte dos metais foi uma inserção que eu fiz, mas ela de forma alguma viola nenhum princípio, porque ela é lógica, ela segue a lógica da profecia, não a lógica humana, mas a lógica da profecia, tá ok? Estamos fazendo aí uma referência de metais com
os povos representados, o metal, o material nosso é o ferro com barro, e a gente observa que é exatamente isso que está acontecendo no mundo hoje, ok? Bom, na semana que vem, eu não vou passar para Daniel 3, eu vou pular para Daniel 7, nós vamos estudar Daniel 7, por que eu vou fazer isso? Porque a profecia de Daniel 7 é análoga do capítulo 2, essa que nós estamos estudando, só que ela vai apresentar agora detalhes que têm a ver mais com a faixa religiosa, ok? E nós, então, vamos fazer esse pulo para o Daniel 7, nós vamos estudar Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, aí depois, em vez de passarmos para o 10, nós vamos estudar o capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5, depois é que a gente vai para o 10, 11 e 12, tá ok? Eu fiz essa divisão assim para ficar uma coisa mais lógica, tá bom? Que Deus nos abençoe, e eu gostaria de terminar fazendo uma oração com você, para que nós possamos nos fortalecer nesses dias, não é? E fortalecer mesmo, porque eu tenho convicção, hoje eu tenho convicção, de que se não acontecer nenhum acidente de percurso, eu vou ver o Senhor Jesus Cristo voltar. E você também. Vamos orar. Elevadíssimo Pai, nobríssimo Senhor da história, Senhor da profecia, Pai bendito, louvadíssimo seja o teu santo nome, Senhor, pela tua grandeza, pela tua sabedoria. E muito obrigado, Senhor, pelos esclarecimentos da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos cada vez mais de ti, não apenas para o nosso deleite, para o nosso crescimento apenas, para ajudarmos outros também a compreenderem melhor a tua palavra. Continue conosco, Senhor, fortaleça-nos a fé. Eu te peço no maravilhoso nome de nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome de nosso Deus. A Ele seja toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Amém.